se preparar e o que fazer em caso de terremoto durante a sua viagem. Eu sou Denise Cacerone, do Viver Junto. Roda a vinheta. E aí, tudo bem com você? Tá se preparando para viajar para um país onde terremotos acontecem assim com uma relativa frequência? Então, o que eu quero te contar aqui nesse vídeo é que esses países, geralmente, eles já estão mais assim preparados, as pessoas são treinadas, a população já está mais acostumada, principalmente países onde os terremotos acontecem com bastante frequência, como é o caso do Japão, onde nós estivemos em 2019 e pegamos um terremoto por lá. Aqui nesse vídeo eu vou explicar para você como é que você deve se preparar e o que você deve fazer caso venha acontecer um terremoto durante a sua viagem. Eu vou falar do antes, do durante e do depois. Eu morei no Japão durante quase 4 anos e perdi a conta da quantidade de terremotos que eu peguei por lá. Na verdade, acontece terremoto, acontece abalo sísmico todos os dias. É que a maioria deles a gente não tem percepção, eles só são registrados. A gente consegue perceber ali os maiores. E é sobre esses que eu vou falar aqui. É normal nesses países, as pessoas elas já estão habituadas, como eu falei, elas recebem treinamento para isso. E não é só no Japão que acontece. Outros países, como por exemplo, se você for ali para Indonésia, Filipinas, Itália, aqui na América do Sul, Peru e Chile, no México, Fabiano esteve no México agora recente e pegou um terremoto por lá. Não foi muito forte, mas pegou um terremoto. São países ali na região da Califórnia, né, nos Estados Unidos. São locais onde os terremotos eles têm uma maior probabilidade de acontecer. Embora em outros países estejam suscetíveis também. A gente já teve casos aqui no Brasil. O terremoto mais forte que eu peguei, ele foi ali em torno de 5,3 na escala, né? O que isso significa? O quanto que treme, né? Ali, o quanto que você sente isso? O que a gente consegue perceber com o 5,3? Bom, dá uma sensação de tontura, principalmente se você estiver de pé. A gente sente, né? Esse tremor aí que eu passei, ele balançava de um lado para o outro e balançava de cima para baixo, dava como se fossem umas pancadas assim. É o suficiente para derrubar objetos dentro de casa. Então, quem tem objetos em estantes, pode ser que num terremoto dessa magnitude eles venham a cair. Pode ser também que se você tem as pessoas que têm móveis mais altos e que não estão fixos na parede, esses móveis podem cair também. Pode ter até ali, dependendo de uma janela, pode ser que venha a quebrar. Nunca passei por isso, mas essa é uma possibilidade também. Já acima disso, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Das preocupações que a gente precisa ter, não é só com o abalo sísmico em si, mas com outras, com as decorrências daquele tremor, né? Então, por exemplo, objetos caírem dentro de casa ou mesmo na rua caírem em cima da gente. Uma outra preocupação bastante grande é com incêndios, porque muitas vezes dutos de gás eles podem ser rompidos, acarretando explosões e incêndios que às vezes causam dano maior do que o próprio tremor. Eu vou te contar agora algumas providências que você precisa tomar antes do terremoto acontecer. Então, o que você precisa pensar? Ali no hotel onde você está hospedado, ou então se você está hospedado, pode ser na casa de alguém. Se for na casa de alguém, talvez seja mais fácil, porque se é uma pessoa que mora na região, já está habituada, algumas providências já foram tomadas. Mas, por exemplo, se você está hospedado num Airbnb, como é que você se prepara, né? O que você deve considerar ali antes do tremor? Uma das primeiras recomendações é que a gente tenha uma bolsa, uma sacola com um kit de sobrevivência.
Você pode fazer isso naquela bolsa, naquela sacola que você usa para passear, que você está usando no dia a dia. É importante que quando você esteja ali dentro do hotel ou da casa que você alugou, que essa bolsa ela esteja sempre pronta, arrumada e fácil, né, de você pegar se você precisar sair. Então vamos aos itens importantes para você manter ali dentro. Água e alguma coisa para você comer. Então, uma garrafinha de água ali, barrinha de cereal, um chocolate, alguma coisa fácil de você carregar na mochila. Só a título de curiosidade, a recomendação de verdade é que você tenha uma quantidade equivalente ali a 3 dias, né? Então, 3 dias de comida, 3 dias de água por pessoa, né, dentro dessa mochila. Quando a gente está viajando, você não vai ficar carregando isso de um lado para o outro nos passeios, mas tem ali dentro da sua bolsa, é conveniente que você tenha ali pelo menos uma garrafinha de água e 2 barrinhas de cereal para algum tipo de emergência. Seus documentos, agasalho, capa de chuva, uma power bank, né, uma bateria extra. Isso vai ser super importante, porque nos casos assim em casos de terremotos mais sérios, né, certamente a energia vai estar cortada e você pode ficar sem ter acesso ao teu celular. É bacana também ter papel higiênico, para você não ficar levando aí para cima e para baixo um rolo. Tem ali uns lencinhos de papel ou lenços umedecidos, alguma coisa que possa suprir essa necessidade, que seja fácil, né, de carregar. Se você toma algum tipo de medicamento, anda sempre com ele, tem ele sempre dentro dessa bolsa também. E uma outra recomendação que eles fazem é você ter uma lanterna. Aí você fala, poxa, Denise, mas eu vou levar a lanterna na viagem. Olha só, se você está hospedado aí num hotel, por exemplo, lá no Japão, que foi a experiência que a gente teve, dentro do quarto do hotel tem lanterna. Então, é importante que você pelo menos saiba, dentro do quarto do hotel, aonde está essa lanterna. Além do mais, a gente tem, né, ali a luzinha no celular que pode dar um help na hora de uma emergência. Mas você saber, dentro do quarto, saber dar uma fuçada geral, saber o que tem e o que você pode utilizar ali num caso de uma emergência, tá? Uma informação importante, se você está hospedado aí numa casa, num apartamento, num Airbnb, quer dizer, não é hotel, é que você mantenha o gás sempre fechado. Você vai abrir ali o gás, eu não estou falando no fogão não, o registro mesmo. Se tiver um registro, você vai manter esse registro sempre fechado e só vai abrir quando você for usar. Tá cozinhando, né? Vai usar, abre, não tá, fecha. Muitas vezes o gás não é usado só para a cozinha, ele é usado para os aquecedores também, então mantenha sempre o registro fechado. Já falei aí no início do vídeo que muitas vezes o problema não é nem o terremoto, são os acidentes que acontecem em decorrência dele. Importantíssimo isso que eu vou falar agora. Não deixe malas e objetos obstruindo ali a porta de entrada, seja da casa, do apartamento, seja do quarto do hotel. Por quê? Porque se você precisar de ajuda, de socorro e tiver alguma coisa obstruindo, pode ter dificuldade para ter acesso, né, até o local. Embora no Japão, por exemplo, as portas elas abram para fora justamente por conta disso, e nos outros países eu não sei como é que funciona. Então pensa sempre que você não deve ter nada obstruindo a porta. É algo que está aí na mente de quem mora nesses locais, de quem já passou por treinamento. A gente que vem assim de um país que praticamente não temos essa questão aqui, isso fica meio nebuloso e a gente acaba não pensando nisso antes. Outro ponto importante, pode ser que você dê risada disso, não durma nu, não durma pelado. Não precisa dormir com uma roupa comum, pode usar aí um pijama se você estiver habituado, mas durma vestido. Sei de um relato que também aconteceu lá no Japão, uma conhecida minha que estava em viagem de trabalho e que de repente se viu tendo que correr, catar um roupão que por sorte estava pendurado e sair de roupão no corredor do hotel porque estava dormindo nua e aconteceu o terremoto.
Então lembra disso, lembra dessa história que eu tô te contando aqui e durma vestido. E logo que você chegar no hotel, se informe, procure ali qual que é a rota de fuga em caso de acidentes. Isso tem em qualquer hotel, tem nos hotéis aqui no Brasil, porque, por exemplo, pode acontecer um incêndio e você ter que sair, e você não vai sair de elevador, né? Então presta atenção nisso. Você vai procurar qual que é a rota de fuga para você entender em relação à posição do seu quarto ou a posição do apartamento que você tá, para onde estão as escadas de emergência. Então você saber ter acesso a esse local assim de forma fácil e tá guardadinho aí na sua cabeça. Alguns hotéis são grandes, os corredores eles são meio complicados assim, nem sempre a escada de emergência tá num local óbvio, às vezes está longe do seu quarto e é legal você saber antes, né? Ter uma noção ali de como que você vai ter que circular, por onde você vai ter que passar, perto do que tá essa escada. Agora eu vou falar dos cuidados que a gente deve ter durante o terremoto. Algumas coisas você já deve ter ouvido falar e tem outras que só mesmo quem já morou num lugar, quem já passou por um treinamento ou quem já pesquisou sobre isso aí na internet é que vai fazer. E se você já está curtindo esse vídeo, aproveita agora e dá um joinha aqui, porque isso ajuda a gente a entender que você gosta desse tipo de conteúdo que a gente produz aqui e também ajuda a levar esse conteúdo para outras pessoas que têm a mesma dúvida que você. Assim, todo mundo se ajuda. Então vamos lá, se está acontecendo terremoto e você está em local fechado, então por exemplo, você está dentro do quarto do hotel ou está na casa, no apartamento que você alugou, o que você deve fazer? A primeira coisa que você deve pensar é, se você não fechou aquele gás que eu falei que devia estar fechado, vai lá e fecha. Em seguida, você vai se abrigar em algum local onde você possa ter proteção da cabeça. Então, por exemplo, embaixo de mesa. Se não tiver mesa, se for uma mesa baixinha no chão, como acontece no Japão, por exemplo, você pode ficar numa quina de parede, uma quina assim, ó. Porque geralmente, porque geralmente a estrutura ali, né, é melhor do que fora da quina. Outro lugar que você pode se posicionar é embaixo de batente de porta. Por que nesses lugares? Primeiro é porque se alguma coisa dentro do ambiente que você está cair, então algum objeto que está numa estante, por exemplo, cair, você está num lugar que a sua cabeça está protegida. E o segundo ponto é, se realmente for um terremoto muito forte e que venha a cair a edificação onde você está num local onde você tem mais chance de sobrevivência. Tanto pelas coisas que podem cair ali por cima, e você vai falar, ai, mas Denise, imagina um prédio inteiro caindo se uma mesa vai sustentar. Não se engane, muitas vezes isso acontece porque não é só a mesa, tem vigas, tem outras coisas ali na construção que podem ajudar. E você garante também um bolsão de ar, que é o que vai fazer com que você consiga resistir por mais tempo. Mas não vamos pensar no pior, a gente tem que pensar sempre em mitigar aí os danos. Outra coisa importante, isso vai valer tanto para ambiente, se você estiver no ambiente, né, interno, como se você estiver no ambiente externo, é você se afastar de vidros e espelhos, tá? Porque eles podem quebrar e você pode se cortar, simples assim. Se não tiver possibilidade, se no local que você estiver não tem como você se manter afastado, você vira de costas, tá? E se protege, porque essa é a melhor forma da gente fazer. Se você estiver em elevador você vai sair apertando todos os andares, porque a gente não tem na mente assim que andar que o elevador está passando, então sai enfiando o dedo em todos os botões. Se esse elevador parar em algum andar, você sai dele. Se ficar ali entre andares, enfia o dedo no botão de emergência para que alguém venha te socorrer. Só toma muito cuidado, não pensa, mas tudo bem, ó, o elevador tá parado ali na metade, eu consigo escorregar e sair aqui por baixo. Não faça isso, tá? Não faça isso porque caso o elevador venha andar de novo, você pode ser esmagado. Isso vai valer para qualquer situação em que você fique preso em elevador. Então, assim,
toma essa providência, ele parando em algum andar, abriu a porta, você saiu, e aí vai pensar em todo o restante que eu já falei aqui. Se você estiver dentro de carro, como é que você faz? Procura um lugar que de preferência não tenha edificações por perto ali, então parar num local, na rua mesmo que você tá, que seja mais livre, que não tenha risco de cair alguma coisa por cima de você, então prédios, postes de luz, árvores, para e espera, tá? Espera, deixa passar e depois você sai do carro. Você deve estar pensando assim, poxa, mas será que dá tempo de fazer tudo isso que você está falando aqui? Então, alguns terremotos eles são bem rapidinhos, questão ali de poucos segundos, mas que na nossa sensação parece que está passando muito tempo, principalmente para quem é pego ali nas primeiras vezes, né? Mas tem alguns terremotos que podem durar 3 até 4 minutos, sem contar que podem acontecer tremores secundários. Então tem aquele primeiro tremor e depois vem outros. Às vezes o primeiro tremor ele pode ser bastante forte e depois vem outros um pouquinho mais fracos, mas que, dependendo do que já foi destruído, vai derrubar as coisas e você pode machucar. E pode acontecer o contrário também. A gente tem um tremor mais ou menos, como aquele que eu passei, e depois pode vir um mais forte, um pico, e você precisa estar ali atento, preparado, porque isso pode acontecer. Muito importante, se você estiver na rua, não saia correndo. Não saia correndo, porque você pode acabar caindo, tropeçando. Se tiver pânico na rua, as pessoas podem acabar pisando em você. Então, né, se mantenha calmo, porque tá todo mundo passando ali pela mesma situação e não adianta entrar em pânico, porque o pânico não vai te ajudar em nada. Então não corra. E busque um local aberto para você ficar. Um local aberto pode ser, por exemplo, um campo de futebol, um parque, tá? Só não vai para um parque embaixo da árvore, porque não é uma boa ideia, né? Como eu já falei, essa árvore pode vir a cair por conta do terremoto. No Japão, eles falam muito em a gente se dirigir para um tambor, que é uma plantação de arroz, porque é livre, né, de qualquer coisa ali. Essa é uma orientação. E por fim, vou te contar aqui o que você precisa fazer depois que passa ali o abalo sísmico, depois que termina o terremoto, quais as providências que você precisa tomar. Mas antes de eu continuar, eu queria pedir para você que ainda não está inscrito no canal, para aproveitar para se inscrever agora e já clica no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que a gente publicar por aqui. E para lembrar você que a gente tem uma playlist que fala tudo sobre a nossa viagem do Japão. Vou deixar o link para você aqui em cima, se você quiser assistir logo depois desse vídeo. E vou deixar também lá na descrição do vídeo, tá? Todos esses links dos vídeos que eu tô falando para você. Aconteceu o terremoto, passou, e o que você vai fazer? A primeira coisa é dar uma olhada ali nas pessoas que estão com você, o local onde você tá, se tá todo mundo bem, se tá tudo ok, se você tá dentro do apartamento, da casa, né? Vai pondo as coisas no lugar, se quebrou alguma coisa, recolhe, limpa para ninguém se machucar, percebe se tá com algum cheiro de vazamento de gás, vai dar uma olhada, abre, né, portas, janelas. Primeiro você vai verificar isso assim, de uma maneira geral, se alguém se machucou, prestar os primeiros socorros ali. Se tá tudo bem, vida que segue, né, não aconteceu nada, ok, vai ficar só ali a experiência, a história para contar. Fora isso, você deve ligar a TV ou ligar o rádio, sintonizar numa rádio. Você pode fazer isso pelo celular, existem sites também. E aí, para você saber em qual TV, qual rádio, quais são os sites, você vai ter que procurar pela região, você vai ter que se informar antes, né, a região que você está indo, quais são os meios de comunicação que trazem informações sobre terremoto. Eu devia ter falado isso lá no antes, né? E não agora, mas tudo bem, você está assistindo aqui até o final do vídeo, está pegando essa dica também. Então, se informa, porque existem emissoras de TV, existem aplicativos, existem sites
que eles são assim até oficiais e que vão trazer essa informação. Por que que isso é importante? Primeiro porque avisam, por exemplo, se você está numa área próxima ao litoral, se tem risco de tsunamis, tem risco de vir ali um maremoto. E para onde que você deve se dirigir nesse caso. Se você está próximo ali em região montanhosa, também pode ter risco de deslizamento, de desabamento. Essas informações também vão ser passadas. Se os sismógrafos ainda estão registrando ali muita atividade, uma atividade atípica, e qual que é a chance de ter um tremor secundário, então você também vai saber. Você também vai pegar ali todas as informações passadas pelas autoridades. Então, como é que você deve agir dependendo do tamanho do caos que tiver ali na região onde você estiver hospedado, tá? Então, é importante sintonizar. No caso do Japão, eu vou deixar algumas dicas para você também aí na descrição do vídeo, tá? Em outros países, como são muitos países, dá uma pesquisada, né, pelo Google, coloca ali o nome do país, informação sobre terremoto, que você vai encontrar alguma coisa, sempre tem alguém que já criou um conteúdo aí que ajuda a gente, né? Importante, já falei, vou repetir, siga a orientação das autoridades. Então, eles aqui estão no comando, geralmente é colocado ali, né, as Forças Armadas ou Forças de Defesa, dependendo do país, para poder ajudar a população, polícia, tá todo mundo mobilizado, então siga a orientação. Se estão falando para você não sair, né, da onde você tá, se a edificação onde você tá ok, se mantém no local. Se tem algum tipo de orientação para você se dirigir a algum ponto específico, então você vai se dirigir a esse ponto. Isso é importante aqui falar. No Japão, por exemplo, existem vários pontos de encontro. São locais onde as pessoas, as pessoas que moram ali na região conhecem locais seguros para que as pessoas se reúnam, se encontrem ali, caso haja um terremoto de proporções assim maiores. É capaz de você, quando está passando por pontos turísticos, você visualize esses locais. E da mesma maneira que a gente deve guardar ali a rota de fuga do hotel, é legal que você preste atenção e que você saiba onde estão esses locais e para onde você deve se dirigir para poder receber ajuda. É claro que você também pode se informar na recepção ali do hotel. Isso também é uma dica que eu devia ter sido dada antes, mas você pode se informar na recepção do hotel, próximo ali da região onde você está hospedado, aonde que fica esse ponto de encontro também, só para você ter uma ideia, marcar no mapa e tal. Não use o seu celular se não for urgente. Por quê? São muitas pessoas tentando se comunicar, isso pode fazer com que a rede ela fique congestionada. Então, se você tá bem, se você tá legal, dá um tempo, espera um pouquinho, deixa passar para você poder entrar em contato com as pessoas. Eu sei que a gente fica ali aflito querendo avisar a família que a gente tá bem, mas segura sua onda um pouquinho e vai usar o celular mais para frente. Aliás, isso é bem importante dizer que no Japão, quando acontece, né, esse tipo de problema, as operadoras de celular, elas liberam um Wi-Fi, que ele é um Wi-Fi para ser usado especialmente nesses casos. Então você vai encontrar ali, na hora que você clicar no botãozinho de rede, você vai encontrar essa rede, que se eu não me engano, ela é 00000, um monte de zero de Japão, que é para você poder ter acesso gratuito à internet e poder fazer essa comunicação. E uma outra coisa interessante para falar sobre o Japão que eu não falei aqui é que quando existe uma possibilidade que eles estão percebendo que pode ter um terremoto, isso acontece com segundos de antecedência, mas eles conseguem prever, vem uma mensagem no teu SMS para poder as pessoas ficarem prontas. Olha, vai acontecer, então fique esperto aí. Pode ser que você receba essa mensagem também. Agora eu queria que você contasse pra gente se você já passou por alguma experiência de terremoto. Deixa aí embaixo nos comentários, conta como foi e se você tem mais alguma dica para dar
que possa ajudar, sim, a gente quando for viajar de novo e as outras pessoas que estão aqui participando conosco, que vieram aqui até esse vídeo, que têm interesse em saber mais sobre esse assunto. Espero que você tenha gostado. Um beijo, um abraço e até a próxima. Vem ver junto com a gente, vem!